Olá, eu sou o professor Luiz Edmundo Celso Borba e estou aqui hoje para conversar com vocês, meus queridos e diletos alunos do EAD de Administração Pública, na nossa primeira videoaula que trabalha sobre visões gerais do que viriam ser licitações e contratos administrativos. Qual a necessidade da licitação, qual a necessidade dos contratos administrativos nessa estrutura específica da administração pública? Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora. A administração pública, quando ela utiliza recursos públicos para a aquisição de bens ou de serviços, ela precisa tomar uma série de cuidados. Uma série de cuidados, em primeiro lugar, para se manter a lisura de todo o procedimento, para que a sociedade ela não se sinta aviltada, ela não se sinta prejudicada, ela não se sinta incomodada por entregar recursos para a administração pública. Em primeiro lugar, esses recursos são mal utilizados. Esses recursos são mal empregados, esses recursos são desperdiçados pelo gestor público. Em segundo lugar, para que o gestor público ele não use do poder que a administração lhe conferiu para beneficiar determinadas pessoas, determinadas empresas, determinados empresários, determinados prestadores de serviço que podem, devem e querem negociar com a administração pública. O Estado ele não precisa produzir tudo. O Estado não precisa ser dono de papelaria, não precisa ser dono de empresa que faça prestação de serviço de internet, que faça manutenção de ar-condicionado. Não é eficiente. Se você pegar na administração pública, no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, não é eficiente que você tenha a administração pública ela abarcando todas essas profissões, todos esses profissionais para que o serviço seja prestado. Não parece ser uma coisa eficiente do ponto de vista do gasto público, do ponto de vista da gestão pública. O Estado teria que ter uma estrutura cada vez maior e cada vez mais intensa, de maneira que inviabilizasse até a prestação de serviço, ou tornasse ele muito mais caro do que a iniciativa privada. Nesses casos, é melhor deixar que a iniciativa privada ela desempenhe essa atividade, ela preste esse serviço, ela entregue esses bens. É uma forma mais eficiente na alocação, na gestão dos recursos públicos. E é por isso que existem as licitações, existem os contratos com a administração, para que o Estado ele possa negociar com particulares. O Estado possa usar recursos públicos de maneira republicana, de maneira transparente, de maneira responsável do ponto de vista fiscal com esses indivíduos, sem que exista benefício ou prejuízo a ninguém. O Estado atue de forma impessoal, de forma moral e de forma eficiente, como exige o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Quando se abre um processo licitatório, e vocês vão ver aqui que existem as mais variadas formas de licitação para os mais variados escopos, objetivos, atividades, o que a gente vai encontrar na prática é uma preocupação com a gestão de recursos públicos, com a escolha daquilo que for, não necessariamente o mais barato, mas aquela que for classificada como uma escolha mais eficiente, mais adequada. Que é um erro comum na administração. Quando a gente observa as licitações que são feitas,
É um erro comum e às vezes uma exigência absurda dos tribunais de contas. Opte sempre pela resposta, pela proposta mais barata. Não é isso. O que a legislação diz é a proposta mais vantajosa. E a mais vantajosa não significa a mais barata. Agora, também isso não é sinônimo de você ter exageros. Não é? Vamos dizer que a administração pública comprasse 300 canetas Montblanc. São canetas cujas mais baratas, se for comprar numa loja, está na casa de R$2.000, 1.800, R$2.000. Que a administração comprasse 300 canetas Montblanc para distribuir nos altos cargos da administração, porque é a melhor caneta do mundo, então vai demorar a falhar, a assinatura vai fluir melhor, vai ser uma boa apresentação para esse gestor. É mais vantajosa. Claro que não. Claro que não. Você não pode ser radical nesse ponto, mas também não pode ser radical de escolher uma caneta numa qualidade muito inferior, por exemplo, a uma Bic, e que você sabe que aquela caneta ali daquela marca, você vai usar ela uma semana e ela vai acabar. Você vai usar ela 2, 3 vezes e ela vai acabar, porque a tinta vai estar ressecada, a tinta é de baixa qualidade, a ponta da caneta é de baixa qualidade, dá entupimento. E aí é muito mais barata do que uma caneta simples. Falei até uma marca sem querer, fiz propaganda de uma Bic, que já é uma caneta barata. Mas aí esse preço muito mais barato não justifica. Porque enquanto você está usando uma caixa de uma Bic, por exemplo, e ela rende, naquele setor, ela rende 2 meses, a da outra, que é metade do preço, ela não rende 15 dias, uma caixa. Aí você vai ter que comprar 4 caixas. Vai sair mais caro. Então não necessariamente aquilo que é mais barato é a medida mais eficiente para justificar, por exemplo, a vitória dentro de um processo licitatório. Sem mencionar que a gente vai ter condições de licitação, por exemplo, quando você está buscando ali uma determinada pessoa. E é aquela pessoa que vai ter que fazer aquele serviço. Então aí não tem como você ter tomada de preço ou como você escolher A, B, C, D. Óbvio que isso precisa ter uma fundamentação pública. Quem você escolheu como arquiteto? Ah, escolhi o famoso, agora não dá porque ele já faleceu, mas digamos que ele estivesse vivo. Ah, escolhi o famoso Oscar Niemeyer. Por quê? Porque Oscar Niemeyer. Isso vai ser um atrativo desse parque. Isso vai ser uma homenagem a esse camarada que é um arquiteto de fama internacional, de respeito internacional. Para a população ter uma instalação com a característica dele, com a assinatura dele, para a gente guardar para a nossa posteridade, para a nossa história, para a nossa cultura. E porque efetivamente isso vai se transformar também num ponto atrativo da nossa cidade, da nossa cultura, da nossa realidade, não é? Então, nesse caso específico, não tem ali como eu estar dizendo que, mas pode ser qualquer outro, desde que o valor seja mais baixo. Não tem valor aí envolvido. É aquela pessoa. Óbvio que isso não é uma coisa fácil de se justificar. Não é sempre que vai se poder fazer isso. Porque a gente vai ter que ter 2 outras características que a gente tem que levar em consideração: oportunidade e conveniência. Tem esse dinheiro para gastar? É oportuno gastar agora? É conveniente gastar agora? Ou existem outras despesas que são mais urgentes, mais prementes? Tudo isso orienta o processo licitatório. Começou o processo licitatório, a necessária lisura entre os participantes, a necessária publicidade entre os participantes. Mas desde que essa publicidade não atrapalhe a competitividade entre eles. Essa competitividade entre os licitantes é extremamente sadia. Porque dessa competitividade é que nós vamos ter propostas mais baratas e mais vantajosas.
Então você tem uma optimização dos recursos públicos, menos dinheiro público gasto, mais resultado obtido. Oportunidade, conveniência, eficiência. São 3 princípios extremamente importantes para quem está estudando licitação, para quem está lidando no dia a dia com o procedimento licitatório. Dica para vocês: estudem bem esses 3 princípios: oportunidade, conveniência, eficiência. Outro extremamente importante dentro do procedimento licitatório, a publicidade. É publicidade de todos os atos, de todos os feitos? Não necessariamente. Não necessariamente, porque em alguns momentos você vai precisar guardar essa publicidade justamente para você manter ali a competitividade. Vai ter um prazo, por exemplo, onde as propostas elas vão ser entregues em envelope lacrado. Esse envelope, depois de desvelado, depois de aberto, depois de que a administração tenha acesso ao conteúdo, aí sim você vai ter uma publicidade dele. A oportunidade, quando sair o resultado, das pessoas entenderem se ali houve lisura ou se houve favorecimento. Se ali houve pessoalidade ou impessoalidade, que é o que precisa acontecer. Na maioria dos casos, a gente já viu aqui que tem exceções, pode ter a pessoalidade, pode ser um Oscar Niemeyer, pode ser um Romero Brito, um artista plástico para fazer a decoração de um prédio público, pode ser. Não está descartada essa possibilidade. Tá certo? Agora, vamos ver se aquilo é oportuno e conveniente. Então, o procedimento licitatório ele tem uma correlação não só com o direito administrativo. Ele também tem uma correlação muito próxima e muito forte com o direito financeiro. Com a ideia de responsabilidade fiscal, com a ideia de prestação de contas, com a ideia de utilização desses recursos públicos junto a instituições privadas, a entes privados da nossa sociedade que auxiliam o Estado. Então, é uma temática extremamente dinâmica que vocês terão acesso agora. Mas sempre lembrando que o interesse público prevalece sobre os interesses privados. Que a coisa pública deve prevalecer sobre os interesses privados. É bom lembrar, embora você não ache isso com tanta facilidade, nos manuais de direito administrativo, nos manuais que falam de licitação e contratos, é bom lembrar de 2 artigos extremamente importantes da nossa Constituição. Que artigos seriam esses? Artigo 173 e artigo 174, que funcionam como uma grande justificativa para a necessidade de contratação de entes privados, de compra de bens com entes privados, de aquisição de serviços com entes privados. O artigo 173 da Constituição estabelece o seguinte: quando ele disciplina a ordem econômica do país, e quando a gente fala em ordem econômica, a gente está falando da atividade empresarial e está falando da atividade de consumo. Quando o Estado brasileiro ele regulamenta a atividade empresarial brasileira e a atividade de consumo de uma maneira geral, ele no artigo 173 vai dizer o seguinte: o Estado brasileiro ele será produtor de bens e serviços apenas em casos excepcionais. Não é a regra, é a exceção. Quando é que o Estado vai ser prestador de bens e serviços? Por 2 motivos: relevante interesse público e questões envolvendo segurança nacional. Só nessas 2 hipóteses. Relevante interesse público e questões de segurança nacional. Se não for assim, ele deve deixar que o particular produza o serviço, que o particular produza os bens.
o que justifica claramente a necessidade de licitação, uma vez que ele, Estado, não tem que ter essa estrutura. O Brasil claramente opta então por um modelo de gestão neoliberal. E detalhe, esse modelo de gestão neoliberal está desde o início da Constituição Federal de 1988. Foi implementada na década de 90 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mas está lá no texto da Constituição desde 1988. Certo? Então, muito cuidado com isso. Então, a característica do Brasil é que o Estado diminua. Para que diminuir o Estado, professor? Para que a gente tenha a redução de uma coisa chamada de carga tributária. Para que o volume de tributação do Brasil ele reduza, para que a gente possa ter uma carga tributária menor. Por quê? Quanto maior for a estrutura do Estado, quanto maior for o gasto do Estado, mais necessidade de receita ele vai ter, mais necessidade de carga tributária ele terá. Então essas ações, essas posturas, no sentido de tentar reduzir essa carga tributária, elas estão estabelecidas no artigo 173 da Constituição. O artigo 174 da Constituição Federal de 1988, ele vai estabelecer o seguinte, que o Estado ele deve agir de maneira principal como regulador da ordem econômica, não como prestador de serviço, não como produtor de bens, mas sim como regulador dentro da ordem econômica. Ou seja, ele vai administrar aquilo que está sendo feito pelas atividades de produção e consumo, por aqueles que exercem a atividade de produção e consumo. Tá? Entendido isso, então, a gente observa que dentro da égide do direito administrativo está mais do que justificada a necessidade de licitações. Está mais do que justificada a necessidade de contratos com a administração pública. Porque o Estado não deve, pela Constituição, o Estado não deve fazer tudo o que ele precisa para a sociedade. Ele deve sim recorrer à iniciativa privada. E isso, em tese, faz com que a própria carga tributária ela diminua. Óbvio que isso demanda uma série de outros fatores. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Bom início, pessoal, de aulas. Qualquer dúvida, nos consulte nos fóruns. Obrigado.